Uma boa noite a todos muito bem-vindos para o nosso estudo. E é com sentimento de muita gratidão, de muita felicidade por estarmos aqui reunidos nessa noite, dando continuidade ao nosso estudo. E assim, já amparados, envolvidos com toda a espiritualidade amiga que se faz presente, com o nosso mentor individual que está sempre ao nosso lado, nós nos ligamos carinhosamente a todos eles. Em especial, vamos nos ligando ao nosso querido Mestre Jesus, esse nosso irmão que nos deixou tantos ensinamentos, que nós possamos, por meio deste estudo, ter uma melhor compreensão, que tudo que aqui for abordado possa ser edificante para o nosso caminhar e que este caminhar aqui seja sempre pautado pelo amor, pelo aprendizado, pela busca do conhecimento, pois é só por meio do amor e do conhecimento que nós vamos chegar até o nosso Pai Criador. E a Ele nós agradecemos por mais esta oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E em gratidão, nós louvamos com a prece, Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Então, a gente vai iniciar, aliás, vai dar continuidade, nós estamos no capítulo 1 da Gênese, caracteres da revelação espírita. Estamos hoje iniciando na questão 17. Então, eu vou ler até a 19, ok? Depois a gente vai trocando, tudo bem? Então, assim, a 17. Todas as ciências se encadeiam e se sucedem numa ordem racional. Elas nascem umas das outras, à medida que encontram um ponto de apoio nas ideias e conhecimentos anteriores. A astronomia, uma das primeiras que foram cultivadas, permaneceu nos erros da sua infância, até o momento em que a física veio revelar a lei das forças dos agentes naturais. A química, nada podendo sem a física, tinha que sucedê-la de perto, para em seguida marcharem ambas de acordo e se apoiando uma na outra. A anatomia e a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia, não se tornaram ciências sérias, senão depois do auxílio das luzes que lhes trouxeram a física, a química e todas as outras, pois faltariam seus verdadeiros elementos de vitalidade. Elas não poderiam surgir senão depois. Então, é assim, tudo, uma coisa encadeada com a outra. Tudo é encadeado. Não existe nada sozinho, preso, solto no universo, solto, especialmente a questão da ciência, né? Então, uma precisa da outra, uma está, primeiro apareceu uma, depois é outra que vai reforçar, outra que vai dando continuidade e as descobertas vão acontecendo de acordo com o acúmulo de todas elas que vão se agregando para que as coisas evoluam, para que a gente tome conhecimento dessa evolução, né? A ciência moderna abandonou os 4 elementos primitivos dos antigos e da observação em observação.
aliás, e de observação em observação, chegou à concepção de um só elemento gerador de todas as transformações da matéria. Mas esta, por si mesma, é inerte. Ela não tem vida, nem pensamento, nem sentimento. É-lhe necessária sua união com o princípio espiritual. O Espiritismo não descobriu nem inventou esse princípio, mas foi o primeiro a demonstrá-lo por meio de provas irrecusáveis. Estudou-o, analisou-o e tornou evidente a sua ação. Ao elemento material, ajuntou o elemento espiritual. Elemento material e elemento espiritual, eis os dois princípios, as duas forças vivas da natureza. Pela união indispensável desses dois elementos, explica-se sem dificuldade um sem número de fatos até agora sem explicação. Aí a gente tem aqui no rodapé, não sei se no livro de vocês tem, a palavra elemento não é tomada aqui no sentido de corpo simples, elementar, de moléculas primitivas, mas no sentido de parte constitutiva de um todo. Neste sentido, pode dizer-se que o elemento espiritual tem parte ativa na economia do universo. Tal como se diz que o elemento civil e o elemento militar figuram na estatística de uma população, que o elemento religioso entra na educação, que na Argélia há o elemento árabe e o elemento europeu, e assim por diante, né? Então, o Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos dois elementos constitutivos do universo, mantém forçosamente pontos de contato com a maior parte das ciências. Só poderia vir após a elaboração das mesmas, e nasceu pela força das coisas, da impossibilidade de tudo explicar unicamente com o auxílio das leis da matéria. O Espiritismo é acusado de parentesco com a magia e a feitiçaria, mas esquecem que a astronomia tem como irmã mais velha a astrologia judiciária, que não se acha tão distante de nós, que a química é filha da alquimia, da qual nenhum homem sensato ousaria ocupar-se hoje. Ninguém nega, porém, que houvesse na astrologia e na alquimia o germe das verdades de onde surgiram as ciências atuais. Malgrado suas fórmulas ridículas, a alquimia contribuiu para que fossem descobertos os corpos simples e a lei das afinidades. A astrologia apoiava-se sobre a posição e o movimento dos astros, que ela havia estudado, mas na ignorância das verdadeiras leis que regem o mecanismo do universo. Os astros eram, para o vulgo popular, né, seres misteriosos aos quais a superstição emprestava uma influência moral e um sentido revelador. Quando Galileu, Newton e Kepler tornaram conhecidas essas leis, quando o telescópio descerrou o véu e mergulhou nas profundezas do espaço, um olhar que muitos consideram indiscreto, os planetas nos aparecem como simples mundos semelhantes ao nosso, e todo o castelo do maravilhoso se desmoronou. Mesmo assim, ainda a gente vê aí muita gente achando, defendendo que a Terra é plana, né? Que não tem nada a ver com... Sabe, insultando o pobre Galileu, né? Que teve que negar, na época, né? Que a Terra, o que ele tinha descoberto, senão ele teria sido condenado à pena de morte. Então, ele voltou atrás, porque é assim, né? É melhor voltar atrás agora, porque uma hora vai acontecer, e aconteceu, né? Mas ainda hoje, no século XXI, pasme, ainda tem gente acreditando nessas bobagens, né? A mesma coisa se deu com o espiritismo em relação com a magia e a feitiçaria.
Estas se apoiavam também na manifestação dos espíritos, como a astrologia no movimento dos astros, mas na ignorância das leis que regem o mundo espiritual. Elas mesclavam nessas relações certas práticas e crenças ridículas, que o espiritismo moderno, fruto da experiência e da observação, abandonou. Seguramente, a distância que separa o espiritismo da magia e da feitiçaria é maior que a existente entre a astronomia e a astrologia, entre a química e a alquimia. Querer confundi-las é provar que nem a primeira palavra é conhecida a respeito do assunto. Então, assim, né? Mesmo dizendo que existiam coisas ridículas que eles falavam nessas pseudo-ciências, né? Elas serviram para a gente chegar onde nós estamos agora. Então, começou do simples, muita coisa era misticismo, porque ninguém entendia nada, né? E se atribuía tudo isso ao mistério, né? À magia e tantas coisas, né? E isso aí foi contribuindo para que o homem começasse a pesquisar mais e chegasse aonde nós estamos agora, né? Você continua? Ó, aliás, alguém tem alguma coisa para falar? Você continua, Sandra? É a 20. E a Sandra, eu acho que ela foi. Você pode continuar? Ô, Lu, você pode ir que eu vou abrir meu computador, Lu? Tá. Porque pelo celular eu não estou conseguindo. Okay. Tá bom, Sandra, pode deixar. Então vamos lá. 20. Somente a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual traz consequências incalculáveis e da mais alta gravidade. É um mundo novo que se revela a nós e que tem ainda mais importância, portanto, alcança todos os homens sem exceção. Esse conhecimento certamente levará, quando amplamente divulgado, profunda modificação nos costumes, no caráter, nos hábitos e nas crenças que tão grande influência exercem sobre as relações sociais. É uma revolução total que se opera nas ideias. Revolução maior e mais poderosa, porquanto não se restringe a um povo nem a uma casta, pois alcança simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. Razão existe, pois, para que o Espiritismo seja considerado como a terceira grande revelação. Vejamos em que se diferem essas revelações e qual o vínculo une uma às outras. Quer dizer, né, com o espiritismo, com essa, né, com esse novo modo, né, das pessoas se relacionarem com os espíritos, isso trouxe uma nova visão de mundo, né, foi modificando tanto os hábitos, os costumes, porque quando a gente sabe que existe de fato um mundo espiritual para aqueles que só conheciam o mundo material, isso faz uma grande, né, como o texto fala, uma grande revolução, né, nos modos de se relacionar, tanto com os outros, como da gente se relacionar com a gente mesmo, né? 21. Moisés, como profeta, revelou aos homens o conhecimento de um Deus único, soberano Senhor e Criador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e assentou as bases da verdadeira fé. Como homem, foi o legislador do povo, pelo qual essa fé primitiva, depurada,
haveria de expandir-se por toda a terra. Cristo, que tomou da antiga lei o que é eterno e divino, rejeitando o que era apenas transitório, meramente disciplinar e de concepção humana, agregou a revelação da vida futura, da qual Moisés nada tinha falado, como também a das penas e recompensas que aguardam ao homem após a morte. Ver a Revista Espírita, março e setembro de 1861. Continuo, Edna? 23. A parte mais importante da revelação de Cristo, no sentido de primeira fonte, a pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista absolutamente novo, desde o qual se considera a divindade. Este não é mais o Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés, o Deus cruel e implacável, que regra a terra com o sangue humano, que ordena o massacre e a exterminação dos povos, sem exceção as mulheres, as crianças e os anciões, que castiga os que tratam com indulgência as vítimas. Não é mais o Deus injusto que pune todo o povo pela falta cometida por seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que atinge os aflitos pela falta dos seus pais, mas sim um Deus clemente, soberanamente justo e bom, pleno de mansuetude e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um conforme suas obras. Não é mais o Deus de um só povo privilegiado, o Deus dos exércitos, dirigindo os combates para sustentar a própria causa contra o Deus de todos os outros povos, mas o Pai comum do gênero humano, que estende a proteção sobre todos os filhos, chamando todos até Ele. Já não é mais o Deus que recompensa e castiga somente pelos bens da terra e faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura, mas diz ao homem: vossa verdadeira pátria não está neste mundo, mas no reino celeste. Lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Não é mais um Deus que faz da vingança uma virtude e ordena a retribuição do olho por olho, dente por dente, mas o Deus de misericórdia que diz: perdoa as ofensas se queres ser perdoado, trocai o mal pelo bem, não faça aos outros o que não queres que os façam. Não é mais o Deus mesquinho e meticuloso que impõe as mais rigorosas penas e o modo pelo qual quer ser adorado, que se ofende pela inobservância de uma fórmula, mas o Deus grandioso que vê o pensamento e não se importa com a forma. Enfim, não é o Deus que quer ser temido, mas sim ser amado. Quer falar alguma coisa? É lindo, Nossa, né? eu acho que está tão, tá bem, Claro, né, né? explícito, está bem claro nessa distinção que ele faz, né, que é com a vinda de Cristo, ele traz esse Deus que a gente chama de Pai, que a gente pode chamar de Pai, que antes era um Deus que era tão distante da gente, que a gente temia, porque só se falava dele para castigar, para punir. Então, quando ele traz, né, esse Deus amoroso, esse Deus que perdoa, esse Deus que é bom,
Nossa, isso muda tudo, faz toda a diferença. Você quer falar, Sandra, ou não dá para falar? Não, dá para. Não, eu posso ler agora. Então, por favor, a 24, 25 e 26, ok? Ok. 24. Sendo Deus, sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas fazem de Deus. As religiões que fazem dele um Deus vingativo e cruel julgam honrá-lo com atos de crueldade, com fogueiras e mais ou menos meticulosas na forma, conforme elas o acreditem mais ou menos contaminado pelas fraquezas e insignificâncias humanas. 25. Toda a doutrina do Cristo está fundamentada sobre o caráter que ele atribui à divindade. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, ele faz do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa da salvação. E diz: Amém a Deus sobre todas as coisas, amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Nisto estão toda a lei e os profetas, não existe outra lei. Unicamente sobre esta crença ele assentou o princípio da igualdade dos homens perante Deus e o da fraternidade universal. Mas teria sido possível amar aquele Deus de Moisés? Não, só se podia temê-lo. Essa revelação dos verdadeiros atributos da divindade, junto com da imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas dos homens, impondo-lhes novas obrigações, fazendo-lhes encarar a vida presente sob uma outra luz. Por isso mesmo, ela tinha de reagir sobre os costumes e as relações sociais. Incontestavelmente, por suas consequências, esse é o ponto mais importante da revelação do Cristo, e do qual não compreendemos suficientemente a importância. É lamentável dizer que esse é também o ponto do qual mais temos nos desviado e o que mais temos ignorado na interpretação dos seus ensinamentos. 26. Entretanto, o Cristo acrescenta: muitas das coisas que lhes digo, vocês ainda não podem compreender. E eu teria a lhes dizer muitas outras que vocês não compreenderiam. Por isso é que lhes falo em parábolas. Mais tarde, porém, eu lhes enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e lhe explicará tudo. Se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que ele julgou conveniente de deixar certas verdades na sombra até que os homens chegassem ao estado de compreendê-las. Por sua confissão, portanto, seu ensinamento estava incompleto, pois anunciava a vinda daquele que deveria lhe completar. Logo, ele previu que não compreenderíamos bem suas palavras e que nos desviaríamos do seu ensinamento. Em suma, que desfaríamos o que ele fez, uma vez que todas as coisas haveriam de ser restabelecidas. Ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito. Quer comentar? Não, também está claro, né? Como a Lu já tinha falado, né? E é verdade, a gente fica se questionando, poxa, por que não foi falado antes? Por que não foi feito antes? É tudo no tempo de Deus mesmo, né? Porque a gente não teria compreensão. Como hoje a gente ainda não compreende tanta coisa, imagina naquela época, né? Exatamente. Então, eu vou fazer até a 29. Então, vamos lá. Por que denomina ele Consolador ao novo Messias? Este nome significativo e sem ambiguidades é toda uma revelação.
Assim, ele previa que os homens teriam necessidade de consolo, o que implica a insuficiência das consolações que encontrariam na crença que estavam formulando. Jamais o Cristo poderia ser mais claro e mais explícito, como nestas últimas palavras, às quais poucos deram a atenção necessária. Talvez porque evitaram mesmo esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. Se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensino de maneira completa, é porque faltava aos homens o conhecimento que não poderiam adquirir senão com o tempo e sem o qual não o poderiam compreender. Há coisas que teriam parecido sem sentido, de acordo com os conhecimentos de então. Completar o seu ensinamento deve ser interpretado no sentido de explicar e de desenvolver, e não o de adicionar verdades novas, porque ali tudo se encontra em germe. Somente faltava a chave para abrir o sentido de suas palavras. É verdade, ele deixou, tanto que ele contava as parábolas, né? E muita gente não entendia absolutamente nada. Até hoje, muitas coisas que ele falou, a gente ainda não compreende, né? Cada um faz uma análise, várias pessoas fazendo a mesma análise do mesmo assunto, e tem vários significados, né? Isso é a riqueza das palavras dele, né? Que até hoje a gente ainda não compreendeu, né? Mas quem ousará interpretar as escrituras sagradas? Quem tem esse direito? Olha só. Quem possui as luzes necessárias, senão os teólogos? Quem o ousa? Primeiramente, a ciência, que a ninguém pede permissão para fazer conhecer as leis da natureza e que salta por cima dos erros e dos preconceitos. Quem tem esse direito? Destes séculos de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todo mundo, e as escrituras não são a arca santa, na qual ninguém ousava encostar o dedo sem o risco de cair fulminado. Quanto às luzes especiais necessárias, sem contestar a dos teólogos, por mais esclarecidos que fossem os da Idade Média, e em particular os padres da Igreja, eles não foram o bastante para não condenar como heresia o movimento da Terra, que foi a questão do Galileu, né? E a crença nos antípodas. Mesmo sem ir muito longe, os teólogos atuais não lançaram sem anátema aos períodos da formação da Terra. Quer dizer, ainda hoje, a Igreja Católica, né, não vou nem falar de outras, né, eles ainda têm algumas situações que, por exemplo, eles não explicam, eles não, até sabem, né, mas eles não querem explicar, porque é uma questão também de manter poder sobre as pessoas que também não têm muita vontade de aprender e aceitam qualquer coisa, né? E ela até cresceu um pouco, especialmente com esse último Papa que a gente está vendo aí, mas eles têm muitas coisas que eles não mexem, que eles não se modernizam, isso é uma coisa complicada. O que é muito legal na questão do espiritismo, porque o Kardec falou, né? E se a ciência o espiritismo não é uma coisa fixa, não é uma regra fixa, e que todos os conhecimentos que vierem, o espiritismo vai abraçando e vai estudando e vai aceitando e vai estudando, porque nós precisamos estudar, né? Então, vê como eles falam, né? Quem ousa estudar, fazer perguntas a respeito do livro sagrado. Na verdade, a gente precisa também entender que tudo é sagrado. Tudo que foi criado por Deus é sagrado. Então, se a gente pensar nessa linha, não existe livro sagrado. Não existe local sagrado. Tudo que Deus criou é sagrado. Nós somos sagrados. Então, assim,
pensar que tem um templo sagrado, que tem um livro sagrado, isso são crenças que a gente precisa começar a compreender determinadas coisas para não ficar repetindo e reforçando crenças que não fazem mais sentido, né? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, eu tava na 28, é isso? Eu já até me perdi aqui, é isso? Eu li a 28? Eita, Edna, no meu não tenho número. Leu sim, você estava aqui no meio do parágrafo já. Ah, então, agora vai a 29, porque eu terminei, tá? Agora é a 29. Mas quem ousará entender? Ah, não. Você vai Não, você começar está na 30. Eu vou 28, mas começar a está no 30, tá certo. Olha, eu nem virei. meio. Então, não, eu vou continuar. Eu realmente parei, que foi na formação da Terra que eu parei, né? Os homens não puderam explicar as escrituras senão com o auxílio do que eles sabiam, das noções falsas ou incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Eis porque os próprios teólogos de muita boa-fé se enganaram sobre o sentido de certas palavras e certos fatos do Evangelho, querendo a todo custo ali encontrar a confirmação de um pensamento preconcebido. Eles giravam sempre no mesmo círculo, sem abandonar seu ponto de vista, de tal maneira que não viram senão aquilo que queriam ver. Por muitos sábios que fossem os teólogos, não poderiam compreender as causas dependentes de leis que eles não conheciam. Mas quem será o juiz das interpretações diversas e muitas vezes contraditórias dadas fora do campo da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso. Os homens, cada vez mais esclarecidos à medida que novos fatos e novas leis se forem revelando, saberão separar os sistemas utópicos e a realidade. Ora, a ciência faz conhecidas determinadas leis. O espiritismo faz conhecer outras. Umas e outras são indispensáveis à compreensão dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Quanto à teologia, esta não poderá judiciosamente alegar contradições da ciência, de vez que ela também nem sempre está de acordo consigo mesma. Então, assim, né, a gente caminha numa situação ainda de estamos aprendendo, estamos conhecendo. Então, a gente não pode radicalizar, não, isso não existe, isso é mentira, isso não é. Não, tudo pode ser. Né? Então, isso o Espiritismo abre, né, as portas para a gente nesse sentido. Né? Por exemplo, na física, os físicos, agora a física quântica, né, eles chamam de matéria negra, né, a matéria que eles não conhecem, entendeu? E o Espiritismo sabe que é. Né? Mas eles têm, e isso é legal, eles têm que ir sozinhos chegarem a esta conclusão. Quando eles chegarem, eles serão os primeiros a defender Deus. Mas eles estão no caminho deles, como a gente está já no nosso caminho por uma outra forma de ver, por uma outra forma de estudar, mas de qualquer maneira a ciência precisa obedecer todos os passos do método, né? Porque a ciência é método, né? Ela tem que obedecer, senão não dá para comprovar, né? É isso. Você continua, Lu, da 30 até, deixa eu ver, Edna, continua sim. até a 32. Tá. Isso faz pensar, Edna, isso que você estava falando, né? O que estava lendo, né? Que a gente cai de novo naquela questão, né? Do nosso orgulho, da vaidade, porque enquanto a gente não tem a humildade e a simplicidade de saber que a gente não sabe tudo, a gente não sabe quase nada. Por isso que as coisas acabam atravancando, né? O progresso, a evolução.
Porque se as pessoas tivessem essa humildade, e quanto a gente já viu na nossa história, seja por meio da ciência ou por meio da religião, né? Essa dominação por conta do poder, né? De saber, de achar que se sabe tudo, de que é o preferido de Deus e que ele passou todas as informações para ele, não cabe a ninguém questionar e a julgar, né? E a história só vai mostrando, e mais um dia eu acredito que nós vamos conseguir ter essa simplicidade e a humildade de poder reconhecer que a gente ainda tem muito que aprender. Quando a gente estiver regenerado, a gente vai estar nessa situação. Né? E não vai ter religião. A gente vai saber, né? Tá certo, vamos lá. 30. O Espiritismo, cujo ponto de partida está nas próprias palavras de Cristo. Como Cristo partiu das de Moisés, é uma consequência direta de sua doutrina. A ideia vaga da vida futura, ele acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos cerca e povoa o espaço, e assim, da forma precisa, a crença dá-lhe corpo, consistência, realidade ao modo de pensar. Define os laços que unem a alma e o corpo, retirando o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na Terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride sem cessar por meio de uma série de existências sucessivas, até alcançar o grau de perfeição que lhe permite se aproximar de Deus. Ele sabe que todas as almas, como que possuem o mesmo ponto de partida, são criadas iguais, com uma mesma aptidão para progredir em virtude de seu livre-arbítrio, que todas são da mesma essência e que não há entre elas diferença senão a do progresso realizado, que todas têm o mesmo destino e alcançarão a mesma meta, mais ou menos rapidamente, conforme seu trabalho e a sua vontade. Sabe que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas uma que as outras, que Deus não criou nenhuma que seja privilegiada e dispensada de um trabalho imposto a outras para progredir, que não há seres perpetuamente voltados ao mal e ao sofrimento, que aqueles designados pelo nome de demônio são espíritos imperfeitos, ainda atrasados, que fazem o mal na condição de espíritos, como praticavam enquanto eram homens, mas que alcançarão e se aperfeiçoarão, que os anjos não são seres à parte na criação, mas são espíritos puros que atingiram a meta após terem percorrido o caminho do progresso, que de tal modo não há criações múltiplas de diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas toda a criação resulta da grande lei de unidade que rege o universo, e que todos os seres gravitam para um alvo comum, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos em detrimento de outros, pois todos são filhos das próprias obras. 31. Pelas relações que agora pode estabelecer com os que deixaram a terra, o homem possui não somente a prova material da existência e da individualidade da alma, mas compreende também a solidariedade que vincula os vivos com os mortos deste mundo,
e os deste mundo com os de outros planetas. Conhece sua situação no mundo dos espíritos, acompanha-os em suas migrações, é testemunha de suas alegrias e aflições, sabe por que são felizes ou infelizes, conhece a sorte que lhe está reservada de acordo com o bem e o mal que tenha feito. Essas relações o iniciam na vida futura